Olha só, já parou para pensar como é que a inteligência artificial pode revolucionar o negócio tão do nosso dia a dia como a farmácia da esquina? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como a tecnologia está transformando esse mercado super tradicional. E para isso, vamos a um estudo de caso real, lá de Ji-Paraná. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas não é. Qual é o custo de deixar um cliente esperando 10 minutos no WhatsApp? Para uma farmácia de bairro, essa espera não é só um incômodo. Ela pode significar a diferença entre fechar uma venda ou perder aquele cliente para sempre. É exatamente aqui que a gente entra no que a gente pode chamar de dilema digital da farmácia. Num canal tão rápido, tão imediato como o WhatsApp, o silêncio custa caro, muito caro, especialmente quando a concorrência está, literalmente, a um clique de distância. E os efeitos dessa demora são bem concretos e, sinceramente, bem preocupantes. A gente está falando de clientes que simplesmente desistem da conversa e vão comprar em outro lugar, de uma equipe que fica esgotada, sobrecarregada e, claro, mais propensa a cometer erros. E tudo isso junto leva a um prejuízo direto, tanto no faturamento quanto na reputação do negócio. É uma verdadeira bola de neve. Essa comparação aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, o cenário do caos, mensagens que ficam sem resposta, uma equipe no limite, vendas indo pelo ralo. Do outro lado, a gente vê a eficiência, resposta na hora, 24 horas por dia, e a equipe podendo focar no que realmente importa. É basicamente a diferença entre apagar incêndio e ser proativo. Mas, claro, existe uma solução para esse caos. Imagina só ter um especialista digital trabalhando ali no balcão da farmácia, sem parar, 24 horas por dia. Esse especialista tem nome: Doutor Farma. E aqui está o detalhe mais importante. A gente não está falando de um chatbot qualquer, daqueles que só dão respostas prontas, sabe? O Dr. Farma é um assistente que foi treinado em farmacologia, em técnicas de vendas e, fundamental, em ética. Ele está pronto para ter conversas de altíssimo nível com os clientes. E como é que ele faz isso? Bom, a IA entende o que a pessoa escreve ou fala, de um jeito natural. Ela lembra do histórico de compras, das preferências de cada um. E mais, ela processa não só texto, mas também áudios e até imagens de receitas. E tudo isso, gente, passa por um filtro ético super rigoroso, que garante, por exemplo, que a IA nunca vai dar um diagnóstico. Ela orienta sobre os produtos e passa as dúvidas mais complexas para um farmacêutico de verdade. A segurança sempre em primeiro lugar. Ok, agora vamos mergulhar um pouquinho mais fundo para entender na prática como essa IA funciona, desde o desafio de ler uma caligrafia de médico até entender o que a pessoa está pedindo num áudio. A grande sacada aqui, o que realmente muda o jogo, é que a IA tem o que chamamos de visão computacional. Ou seja, ela não só processa texto, ela literalmente enxerga e interpreta imagens. E é justamente isso que a torna uma ferramenta tão poderosa para uma farmácia. E o processo todo acontece em questão de segundos. É impressionante. O cliente manda a foto da receita, por mais difícil que seja a letra. A IA decifra a caligrafia, já confere se o medicamento tem no estoque e, na mesma hora, gera o orçamento. Simples assim. Tudo a partir de uma única imagem. E qual o resultado disso na prática? Segundo os desenvolvedores, o impacto é uma redução de 70% no tempo de espera digital. Pensa bem, 70%. É uma métrica muito poderosa que mostra a tecnologia resolvendo um problema real do negócio. Mas não é só de imagem que a gente está falando. O sistema também foi pensado para tornar a comunicação acessível para todo mundo. A capacidade de transcrever e entender mensagens de voz é algo crucial, né? Especialmente para clientes mais idosos ou para aquela pessoa que está no trânsito e não consegue digitar. Agora, que tal a gente ver uma conversa em ação para sentir como tudo flui? Começa com uma pergunta bem comum de um cliente. Oi, tenho dúvidas sobre um remédio para pressão. A resposta da IA é imediata, educada e vai direto ao ponto, tentando entender a necessidade. Oi, claro, fico feliz em ajudar. Qual é o nome do medicamento ou qual é sua dúvida específica? Aí o cliente especifica e já vem com uma pergunta super prática do dia a dia. É o losartana. Meu vô toma, ele pode tomar com café? E aqui está a genialidade do sistema. Olha só, ele responde a dúvida com segurança, com informação correta e, na mesma frase, de um jeito super natural e prestativo, já transforma a conversa numa oportunidade de venda. É brilhante! E essa capacidade de vender de forma inteligente nos leva direto para a parte financeira, para os resultados. Vamos dar uma olhada em como toda essa automação se traduz de fato em lucro? O primeiro número, sério, é de cair o queixo, um aumento declarado de 300% na taxa de conversão pelo WhatsApp.
Para uma farmácia de bairro, isso significa transformar muito mais curiosos em clientes, numa escala que seria impossível com o atendimento manual. Depois, temos um aumento de mais de 60% nas vendas recorrentes. Isso acontece por causa dos lembretes automáticos para remédios de uso contínuo. A IA não deixa o cliente esquecer, o que cria uma receita muito mais estável e previsível para o negócio. E para fechar essa trinca de resultados, um aumento de 45% no valor médio de cada compra. Sabe como? Com sugestões inteligentes de produtos complementares, que realmente fazem sentido para aquele cliente específico. E esse gráfico aqui mostra o retorno sobre o investimento de um jeito muito claro. A linha azul, que é o investimento, é rapidamente ultrapassada pela linha laranja da receita. A promessa é que o sistema se paga em apenas 2 ou 3 meses e, a partir daí, abre as portas para um crescimento exponencial. Mas os benefícios não são só números, eles vão muito além. Vamos ampliar um pouco o nosso olhar para entender como esse tipo de tecnologia acaba fortalecendo a própria comunidade e aponta para um futuro mais conectado, mais local. O ponto-chave aqui é que a IA deixa de ser só uma vendedora. Ela se transforma num ponto de apoio para a comunidade, sabe? Informando sobre farmácias de plantão, dando orientações seguras para pequenos acidentes. E isso constrói uma confiança e uma lealdade que propaganda nenhuma consegue comprar. A farmácia vira referência. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. Se a inteligência artificial consegue transformar de maneira tão profunda um negócio tão local como uma farmácia, qual será o próximo negócio na nossa comunidade a passar por essa revolução? Fica aí a pergunta.